O meio mais próximo de salvamento estava a cerca de 3 horas. O vento vinha muito pouco estável. Numa tempestade, as condições eram bastante adversas. Foi exigente, foi difícil e o sucesso da missão foi muito marginal. A Esquadra 502 é uma esquadra com 70 anos de existência e pelas missões que tem atribuídas, desde evacuações aeromédicas, missões de busca e salvamento, transporte geral, são todas missões muito vastas que se aplicam em muitas situações. Portanto, é muito fácil sermos chamados a qualquer hora do dia para qualquer solicitação. Quanto às especificidades da aeronave, a maior especificidade que eu devo apresentar é, na verdade, uma generalidade, que é a versatilidade deste avião. Tendo presente que ele tem 25 metros de comprimento por aproximadamente 25 metros de envergadura, uma capacidade de transporte de carga até 9 toneladas e uma autonomia de até 9 horas de voo, fazem deste avião como se fosse um cavalo de trabalho com uma capacidade de dar resposta a uma multitude de missões que é difícil até de elencar. E acho que com esta versatilidade, não é que não existam, mas existem poucas esquadras com esta versatilidade. Portanto, acho que torna-se uma esquadra com muita visibilidade e muito importante por causa deste leque. A Esquadra 502 é uma esquadra com cerca de 100 pessoas e nós termos que gerir toda esta massa humana, termos que gerir os 12 aviões, temos que gerir basicamente em permanência quatro missões, desde o alerta aqui na base aérea número 6, o aeródromo de manobra número 3 em Porto Santo, a base aérea número 4 nas Lajes, e estarmos a fazer normalmente uma FND, como o destacamento da MINUSMA, no Mali, ou Frontex no Mediterrâneo, acabamos por ter uma logística muito complexa. Qualquer problema que exista, os meios facilmente ultrapassam aqueles que temos no local. É complexo gerir toda esta máquina, mas pronto, também é gratificante quando tudo funciona. O dia típico da Esquadra 502 deve ser o maior desafio que me apresentou, porque é muito complicado falar em algum tipo de rotina que a gente tenha. O habitual, começamos com um briefing da manhã. Vemos o que foi realizado, o que é que temos planeado e que lesson learns a tirar das experiências mais recentes. A partir daí, os tripulantes que têm missões de qualificação planeadas vão preparar os voos, fazem os briefings das missões e seguem para as aeronaves. Quem está de alerta ou prontidão, que é a generalidade dos nossos pilotos, está pronto, atento ao telefone, à espera que ele toque para dar a resposta, às vezes a missões muito exigentes. Existiram muitas missões, nós estamos a falar de uma história com 70 anos e posso estar a ser injusto em nomear algumas, eu sei aquelas que me marcaram, pelos náufragos que encontramos, pelas pessoas que ajudámos a salvar no Mediterrâneo, portanto tudo isto causa impacto e dá muita gratificação aqui à esquadra. A missão com a qual me identifico mais são as evacuações aeromédicas, no entanto a qual que me recordo mais é uma busca e salvamento, que efetuámos o ano passado, a um veleiro na qual estavam lá um casal e uma criança, e foi efetuado num fim de semana, fomos ativados de manhã, tentámos despachar-nos o máximo possível para nos deslocarmos ao local na qual a embarcação estava perdida, no caso, numa tempestade. As condições eram bastante adversas, nós tivemos que circular logo a baixa altitude até chegarmos ao ponto. Estávamos numas condições em que seria bastante difícil avistá-los, no entanto conseguimos fazê-lo e fizemos todo o acompanhamento dessa mesma embarcação, mesmo com as condições que estavam, para depois fazermos a passagem para o P3 e para a Esquadra 751 para fazerem o resgate desses 3 civis. Ao longo destes 70 anos, todos sabemos que avançamos aqui
demasiadas gerações para eu conseguir falar por todas elas, naturalmente. Particularizando a operação da Esquadra 502 desde 2009, quando iniciamos a recepção dos C295, a tradição, posso falar, é mais o crescimento constante e os desafios com quais somos apresentados diariamente. No meu caso, a primeira missão que tive que foi particularmente exigente. Aquilo tinha tudo para ser uma missão simples, era a evacuação de um doente da Ilha da Graciosa para a Ilha Terceira, em que o doente vinha muito pouco estável e a equipa médica solicitou que fosse um voo com poucos abanões, poucas manobras, e nesse dia São Pedro não quis tornar o caminho nada fácil e tivemos de contornar as pedras do caminho. Foi exigente, foi difícil e o sucesso da missão foi muito marginal. E é, sem dúvida, das missões que eu hei de carregar a vida toda. Apesar da minha pouca experiência na altura, foi um desafio enorme. É gratificante a quantidade de vidas que nós salvamos com a missão que desempenhamos todos os dias, seja no arquipélago da Madeira, seja no arquipélago dos Açores, seja no continente, desempenhamos uma panóplia de missões em prol de toda a nossa nação. Os militares que por cá passam, de facto, têm que ter uma entrega muito grande, têm que ter o sentido o sacrifício, o dever, tem que estar bem presente nas pessoas, porque vão estar, obviamente, muito tempo fora de casa, são muitas horas em missões complexas e temos que ter rigor nas nossas ações. Somos levados a tomar muitas decisões para fazer a missão acontecer e isto, acho que, de facto, são coisas que são valores que têm que estar bem presentes nos nossos militares. É sem dúvida fazer parte de uma equipa de excelentes profissionais, militares com um sentido de abnegação enorme e cujo trabalho é reconhecido por nós e pelos outros, sempre carregamos a cruz de Cristo na pele da aeronave.